E se você não enxergar o seu dom como valioso, você irá negligenciá-lo, não irá operar nele, e as pessoas irão sofrer, aquelas a quem Deus o enviou para ministrar e edificar. Em sua graça, do grego charis, Deus nos deu diferentes dons, carisma, para fazermos algumas coisas bem. Eu amo isso. A primeira palavra que enfatizamos foi graça na última aula, e a segunda palavra foi carisma ou dons. Agora, iremos voltar nossa atenção para a terceira palavra, e para fazer isso vamos até 1 Coríntios capítulo 4, verso 1, onde Paulo declara: portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e mordomos. Preste atenção nesta palavra, mordomos. É a nossa terceira palavra e é extremamente importante. Antes de tudo, vou apresentar as definições da palavra mordomia. Vamos começar com o dicionário inglês. É a gestão cuidadosa e responsável de algo confiado a alguém. Vamos ao dicionário grego. A palavra grega para mordomo, eu não vou tentar pronunciar, mas vai aparecer aí na sua tela. Aquele que tem a autoridade e a responsabilidade sobre algo. Aquele que está a cargo de algo, que é responsável por um administrador ou gerente. Bem, mordomia não é uma palavra que usamos muito hoje, mas nessas duas definições vemos três coisas distintas. Número 1, um mordomo toma conta do que pertence a outra pessoa. Número 2, um mordomo carrega autoridade para administrar o que lhe foi confiado. E número 3, o mordomo é responsável. Ele ou ela prestará contas ao dono de como cuidaram do que lhes foi confiado. Então vamos ver alguns exemplos de mordomos para entender isso bem claramente. O melhor, na minha opinião, seria José na Bíblia. Se lermos quando ele estava na casa de Potifar, ele foi sendo promovido até ser o responsável por toda a casa de Potifar. E a Bíblia diz que Potifar sequer sabia o que estava acontecendo com as finanças ou outras áreas de sua casa. Apenas o que ele comia à mesa, ou seja, ele confia completamente em José, ele não o microgerenciava, ele não lhe dizia o que fazer com detalhes, ele simplesmente entregou a administração de toda a casa para José e não pensou mais sobre isso. Se você conversar com um consultor financeiro, muitas pessoas têm planejamento financeiro para aposentadoria na América. Sabia que muitas dessas pessoas não fazem perguntas ao seu consultor financeiro? Eles confiam que seu dinheiro está sendo investido. Outro exemplo seria nosso gerente de estoque na Messenger International. Vocês sabem que enviamos milhares de livros por semana para vários lugares. Nosso gerente de estoque é incrível. Eu nunca vou ao estoque e falo: quero ter certeza de que você está fazendo isso aqui certo. Então, um mordomo não é alguém microgerenciado. É esperado que o mordomo cuide do que lhe foi confiado como se fosse o próprio dono. Em outras palavras, ele captura o coração, os desejos, as motivações e os planos do dono em relação ao que lhe foi confiado. Então, qual mordomia específica estava sobre o apóstolo Paulo? Vamos ler. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 4, verso 1, eu irei completar, que nos considerem servos de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Havia um dom sobre a vida do apóstolo Paulo. Qual era esse dom? Era o dom da revelação, conhecimento. Ele era o mordomo do que Deus estava revelando à igreja e era muito fiel em liberar a revelação através de cartas, ensinamentos e pregação. Ele administrou o dom de Deus de revelação, o conhecimento da graça de Deus através de Jesus muito bem. Agora, como isso se aplica a nós? 1 Pedro, capítulo 4, verso 1, diz isso. Cada um, agora preste atenção nessas palavras, cada um, não diz cada pastor, cada ministro. Se você nasceu de novo e o Espírito de Deus reside dentro de você, você recebeu um dom ou mais. Quais são esses dons? São a capacidade que Deus lhe dá de ir além da sua habilidade natural em uma área específica, tá bom?
cada um exerça o dom que recebeu para ministrar aos outros. Não fique parado. Ministre aos outros como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Aí está a nossa palavra, mordomos. Deus diz: você é um mordomo da minha habilidade. E ele diz que é a multiforme graça de Deus. E multiforme significa variado ou com muitos lados. Então, o que Pedro está dizendo é que cada um de nós tem um dom, mas quando olhamos para o espectro de dons que Deus dá, é multiforme, é uma multidão de dons. Então, nós temos diferentes dons. Se olhar para o meu corpo, você verá membros diferentes, mas cada membro pode fazer coisas que o outro membro não pode. Se olhar para os meus dedos, eles podem fazer coisas que meu nariz não pode. Meu nariz não pode fazer coisas que meus dedos podem fazer, e os meus dedos podem fazer coisas que meu estômago não pode. Meu estômago pode fazer coisas que meu fígado não pode. Feliz é aquele que conhece seu dom e opera nele. Pobre daqueles que tentam operar no dom dos outros. Seria ótimo se eu acordasse hoje e meu polegar dissesse: ei, já deu para mim, você tem pregado e ensinado por 30 anos, sai daí, eu vou ministrar seu curso hoje. Seria patético, meu polegar não pode fazer isso. Também é patético assim quando tentamos operar no dom dos outros. É muito importante que você entenda o seu dom e o administre bem. Agora, vou usar a atitude de Paulo como modelo de como devemos tratar nossos dons. É muito importante o que eu vou dizer. Ouça as palavras de Paulo em 1 Coríntios capítulo 9, versículos 16 e 17. Ele disse: quando prego o evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Sim, agora veja só. Ai de mim se não pregar o evangelho. Pois se prego de livre vontade, tenho recompensa. Porém, como prego por obrigação, estou cumprindo algo a mim confiado. Nossa, isso é forte! Paulo disse: ai de mim, se não usar meu dom. Ai de mim! Ok, então agora eu vou te dizer o que significa a palavra ai, tá? Irá surpreender. Se segura e se prepara para isso. Presta atenção. A palavra grega que está aparecendo aqui embaixo na sua tela. Então, será a última vez que eu vou dizer isso, tá? Não espere que eu pronuncie as palavras em grego. Eu não sou um especialista, mas consigo ler as concordâncias e o léxico. Essa palavra no grego quer dizer desastre, horror. Outro dicionário grego diz tudo completo. A Bíblia diz que é a interjeição para tristeza ou indignação. Cada ocorrência dessa palavra no Novo Testamento deixa implícito um muito sério e terrível julgamento. Sei que isso pode estar fazendo você tremer um pouco, mas relaxe. Não tem a ver com a sua capacidade, tem a ver com a capacidade de Deus na sua vida. Tem a ver com como administrar bem o que Ele lhe deu. É semelhante a amaldiçoar a si mesmo. Então Paulo, quando diz ai, está fazendo isso. Isso vem direto desses dicionários gregos. É como se ele estivesse amaldiçoando a si mesmo. Então, aqui vai o principal. É algo muito sério negligenciar o dom de Deus sobre a sua vida. Meu exemplo é aquelas duas mulheres do Texas e da Flórida que vieram até mim dizendo: John Bevere, se você não escrever o que Deus está lhe dando para escrever, Ele dará essa habilidade para outra pessoa e um dia você será julgado por isso. Agora, pense sobre isso. Se 40 anos atrás, quando eu tinha 20 anos, você viesse até mim, quando eu sabia que havia um chamado sobre a minha vida para ir às nações, e você dissesse que Deus iria me levar às nações através da minha escrita, eu teria rido da sua cara. Porém, hoje vejo e percebo que eu nunca estaria onde estou, impactando vidas ao redor do mundo, em vários países, 227 países até agora. Eu não estaria onde estou hoje se não tivesse sido fiel ao meu chamado para escrever. Então, eu teria que repetir as palavras de Paulo: ai de mim, se não escrever os livros que Deus me chamou para escrever. Ai de mim se não pregar o que Deus me chamou para pregar. Eu sei que isso é sério, mas preste atenção. Deus não está escondendo de você o que Ele colocou na sua vida. Requer um pouco de busca e, de novo, quero enfatizar que, se você ainda não assistiu o curso Dons, assista, porque falamos com detalhe sobre como descobrir os dons de Deus e como desenvolvê-los na sua vida. Agora, vamos voltar a Paulo. Paulo entendia o valor do dom que Deus lhe confiou.
E ele percebeu que, se negligenciasse o dom, outros sofreriam a perda do que Deus planejou que recebessem. Isso é sério demais. O dom não era para ele. Era para aqueles aos quais ele foi enviado. Olhando para mim, o dom sobre a minha vida não é para mim, é para vocês. E também o dom sobre a sua vida não é para você, é para aqueles a quem você é enviado. Então vamos voltar para Paulo, e isso irá chacoalhar vocês de maneira bem positiva. Se olharmos para o dom de Paulo, para o meu dom, são visíveis, certo? Tipo, eu subo no palco, falo para milhares, ministro cursos e milhares assistem. Mas talvez o dom que você tem não seja tão evidente quanto o meu. Mas quando vou para as Escrituras, leio em 1 Coríntios que sobre os dons que não são tão evidentes, Deus colocou muito mais valor. Uau! Isso é incrível! Nós damos tanta importância a dons de palco porque são evidentes. Vou dar um exemplo. Uma pessoa é capaz de viver sem poder falar. Pode fazer sinais com as mãos e se comunicar. Pode fazer gestos e se comunicar. Uma pessoa é capaz de viver sem uma perna. Com certeza eu conheço pessoas que perderam as pernas, mas continuam vivendo e ativas. Mas uma pessoa não pode viver sem o fígado. Agora, isso é interessante. A voz recebe atenção. Que voz bonita! Pernas recebem atenção. Que belo par de pernas! Mas nunca vi uma pessoa receber atenção por causa do seu fígado. Você já viu uma pessoa falar para alguém tipo, cara, que fígado bonito que você tem? Seria ridículo. É uma parte sem evidência, porém é mais importante que uma perna ou uma boca. E é assim que funciona com os dons no corpo de Cristo. Deus disse isso, não fui eu, então não me olhem com essa cara, tá bom? Estou dizendo que foi Deus que falou que os dons menos evidentes são mais valiosos do que os mais evidentes. Isso significa que se você é chamado para o mundo empresarial, para a educação, para a saúde, talvez você pense, que bem o meu dom está causando para o avanço do reino de Deus. É muito valioso. Preste atenção, é muito valioso. Não consigo nem enfatizar isso o bastante. E se você não enxergar o seu dom como valioso, você irá negligenciá-lo, não irá operar nele, e as pessoas irão sofrer, aquelas a quem Deus o enviou para ministrar e edificar. Então, aqui vai uma verdade importante que quero que você anote. Se não administrarmos nosso dom adequadamente, outros irão receber o benefício e irão perder o que nosso Deus planejou que tivessem. Agora vamos voltar para 1 Coríntios, capítulo 4. Paulo diz que nos considerem servos de Cristo e mordomos dos mistérios de Deus. Além disso, agora é o verso 2. Além disso, o que se requer desses mordomos é que sejam fiéis. Essa é a palavra que representa a única exigência para um mordomo. Agora, isso é muito interessante para mim. Paulo não diz que há uma lista de exigências para um mordomo e não lista diferentes palavras que são importantes. Ele quer enfatizar uma palavra. A única palavra que ele enfatiza com uma exigência é que o mordomo seja fiel ao que lhe foi confiado. Então, a única coisa para a qual Deus vai olhar é como você lidou com o que ele lhe deu. Você foi fiel?